Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre percepção. Você já parou para pensar em como percebemos o mundo ao nosso redor? Será que o que vemos, ouvimos e sentimos é realmente a realidade ou apenas a interpretação do nosso cérebro? É um processo fundamental para a nossa existência no mundo. A percepção é um processo cognitivo que transforma estímulos sensoriais em experiências significativas. Mas como isso acontece? Vamos explorar isso agora. Agora vamos explorar a percepção. Percepção é a forma como o cérebro processa e interpreta as informações obtidas pelos sentidos, ou seja, a capacidade de identificar objetos e acontecimentos e de interagir com o mundo ao nosso redor. A percepção é a ação e o efeito de perceber. As pessoas respondem situações baseadas na percepção delas da realidade, ao invés da realidade em si. Nós não vemos as coisas como elas são, nós a vemos como nós somos. Nesse sentido, o termo percepção refere-se a impressões que um indivíduo pode perceber de um objeto por meio dos sentidos. E por outro lado, percepção é o conhecimento ou compreensão de ideia. Na psicologia, a percepção é a função que permite ao organismo receber, elaborar, interpretar a informação que chega do meio através do sentido. A percepção consiste em uma organização e interpretação de estímulos que foram recebidos pelos sentidos, que possibilitam identificar certos objetos e acontecimentos. A percepção tem duas etapas, a sensorial e a intelectual. A sensibilidade é a capacidade de perceber aquilo que nem sempre é visível ou claro. Percepção define nossa realidade. Há vários tipos de percepção. Percepção visual, que é a mais estudada na área da psicologia. Percepção auditiva. Percepção olfativa, que combina com a afetividade, que ela é afetiva. Percepção gustativa, que nos dá prazer. Percepção tardio. Percepção temporal. Percepção espacial, distância, tamanho, perto ou longe. A percepção sinestésia. Percepção refere-se a impressões que o indivíduo pode perceber de um objeto por meio dos sentidos. Um exemplo que eu posso estar dando é que eu posso ver um número e para mim esse número ser um 6 e para outra pessoa ser um 9. Não quer dizer que nem eu e nem a outra pessoa esteja errado, e sim que nossa percepção de ver o mundo é diferente. Uma ilusão perceptiva acontece quando o nosso cérebro interpreta de forma errada as informações sensoriais que recebemos, criando assim uma falsa realidade. O mito da caverna de Platão, talvez a alegoria mais famosa sobre o caráter ilusório da realidade, nos conta a história de prisioneiros que ficavam acorrentados no interior de uma caverna olhando para uma parede. Nessa parede, eles viam as sombras de objetos projetados por uma fogueira e escutavam seus ruídos. Por terem passado a vida inteira no interior dessa caverna, tornaram essas sombras como objetos reais. As ilusões perceptivas acontecem por causa do processo cognitivo e vivências pessoais. Além disso, também são influenciadas pelo meio ambiente. Eu vou dar alguns exemplos agora sobre as ilusões perceptivas e eu vou começar falando sobre as ilusões de óptica. A ilusão de óptica ela acontece com o uso de truques visuais e a exploração da imagem da ilusão. Um exemplo que eu vou dar agora, que eu vou deixar bem aqui na tela, é sobre a ilusão de Miller. A ilusão de Miller consiste em duas linhas de mesmo tamanho que aparentam ter diferentes comprimentos por conta das setas em suas pontas. Ilusões sensoriais faz com que a pessoa sinta texturas ou sensações que não estão presentes, como o membro fantasma, que eu vou deixar uma explicação melhor aqui. Ilusão auditiva engana a audição, fazendo com que a pessoa escute sons que não estão presentes. E vou deixar um exemplo aqui de instrumentos fantasmas. Em suma, a percepção é uma parte importante no processo de compreensão e na tomada de decisão. Ela influencia diretamente a nossa forma de sentir, pensar e agir. Com a percepção, conseguimos ver o mundo de forma única e individual. Por isso, é importante destacar que a percepção não é apenas uma função sensorial, mas sim um processo ativo e dinâmico
que envolve ação e experiência. Portanto, compreender como a percepção atua em nossas vidas é fundamental para a compreensão da psicologia e do ser humano em si. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like e não esqueça de compartilhar. E se quiser saber mais sobre o assunto, te vejo nos comentários.